E aí galera, como que vocês estão? Uma coisa que eu respeito muito e uma coisa que eu quero muito levar na minha vida é a honestidade com a palavra de Deus. Mesmo que cause prejuízo à minha vida, ou mesmo que cause prejuízo com a forma que eu pense, ou com a forma que eu tenha que levar a minha vida, eu prefiro ser honesto com aquilo que a Bíblia está dizendo e não criar teologias para me favorecer ou favorecer a comunidade que eu pertenço. E eu quero te ajudar a entender um pouco mais a Bíblia para que você estude de uma forma melhor e tenha uma vida mais produtiva com Deus. Muitas pessoas me perguntam como estudar, que estudar, aonde começar a ler, o que ler, por que foi escrito, e hoje eu quero responder essas perguntas. Então vamos lá! Bom, essa é a minha Bíblia, eu curto ela desse tamanho mesmo, porque é um livro, é um tamanho bom para eu ler na cama, um tamanho bom para eu levar para todos os lugares. Eu tenho algumas manias com a minha Bíblia, eu não gosto de rabiscar ela com outras cores, a não ser uma caneta preta. Eu não gosto de ter a minha Bíblia tipo um arco-íris. Eu também não gosto de Bíblia de estudo. Eu prefiro a Bíblia plana, desse tamanho, com a letra do jeito que eu gosto, que eu leio, que eu quero e pronto, acabou. Eu também uso muitas Bíblias no meu iPad, que eu posso ler do hebraico ao inglês, do português ao italiano, todas as outras línguas e várias versões ao mesmo tempo. Isso me ajuda muito. Mas vamos falar sobre a Bíblia agora. A Bíblia é um livro que foi escrita por 40 escritores diferentes, num espaço de mais de 1.400 anos. Esse livro consiste de 66 outros livros, daí vem a palavra Bíblia. A palavra Bíblia vem do latim, que significa biblioteca. E é isso que Deus nos deu, Ele nos deu uma biblioteca. Esse livro que você tem na sua mão é uma biblioteca de 66 livros. Deus não nos deu um arranjo de textos e capítulos e versículos numerados, mas sim Ele nos deu uma biblioteca. E uma biblioteca existe uma variedade de livros e uma variedade de autores. E essa biblioteca que você tem na sua mão, ela consiste de diferentes tipos de literatura, desde poesia até histórias, desde cartas a revelações. E ela foi escrita em 3 línguas diferentes: o hebraico, o aramaico e também o grego. A Bíblia é a verdade de Deus sobre Ele mesmo e como nós devemos nos relacionar a Ele, colocado em um contexto histórico. É louco que ela mostra como as pessoas vieram a experimentar a Deus, principalmente a nação de Israel, como eles experimentaram a Deus, como eles conheceram a Deus, como eles responderam a sua palavra. No meu ponto de vista, a Bíblia é mais do que um livro teológico seco, mas na verdade ela é uma história vibrante da obra de redenção de Deus na vida dos homens. E esse é o assunto principal da Bíblia. Podemos olhar para a Bíblia com 2 temas principais. Um é o que aconteceu de errado com o mundo e o outro é como se pode consertá-lo. O livro de Gênesis mostra muito bem o que deu de errado e o resto dos livros mostra Deus colocando no lugar aquilo que deu errado. O que eu acho mais interessante na Bíblia, eu quero ressaltar aqui hoje, é que a Bíblia não foi dada em capítulos e versículos. Ela foi nos dada em livros. 66 livros diferentes, de 40 escritores diferentes. Quem teve a ideia genial de colocar capítulos foi um arcebispo de Cambridge em 1285, um homem chamado Stephen Ligon. Ele teve a ideia genial de colocar capítulos. Aí 300 anos depois, um outro homem, um erudito francês, Robert alguma coisa, ele decidiu colocar números nos versículos. E talvez você fale assim, que ideia genial, agora é muito mais fácil de pesquisar a Bíblia. Sim, talvez seja mais fácil de pesquisar a Bíblia, mas isso causou uma lerdice, uma preguiça gigante no povo de Deus de conhecer a Bíblia. E também isso gerou oportunidades muito maiores para a criação de heresias que nós ouvimos até hoje, cara. Porque hoje é muito mais fácil a gente pegar um versículo totalmente fora de contexto e criar uma história, criar uma teologia, criar um ensinamento em cima de um versículo que não tem nada a ver. A criação de capítulos e versículos facilitou a pesquisa da Bíblia, mas fez com que as pessoas agora não conhecessem, não se aprofundassem mais nas palavras. Porque hoje você não precisa mais conhecer o contexto para encontrar o texto. Mas se não existisse capítulos e versículos, para que nós conhecêssemos a Bíblia e encontrasse o texto que nós estávamos procurando, nós precisaríamos então conhecer o contexto para encontrar o texto. E isso é um problema muito grande, porque não só causa heresias, mas também hoje nós temos tantas pessoas que chegam até você e falam assim, eu não consigo entender a Bíblia, eu não sei como que lê a Bíblia, onde lê a Bíblia, porque eu não entendo a Bíblia. A resposta é muito simples, porque que livro no mundo você pega, por exemplo, vamos pegar um livro aqui qualquer, que é o livro do Se Você Ama o Senhor, Devocionais de um Discipulado Radical, o Keith Green, ok? Vamos pegar o Keith Green, aí você abre no meio da parada e lê, meu filho deu a sua vida para que você pudesse ser convidado para a festa de casamento. Como respondemos? Será que respondemos bem, ok? Ele deu sua vida por mim? Só me resta dar minha vida a ele em troca? Cara,
Sobre o que ele está falando? Que filho é esse? Eu não vou entender. Por quê? Porque eu abri o livro no meio, eu não sei qual é o contexto, eu não sei sobre o que ele está falando. E muita gente faz isso com a Bíblia. Você pega a Bíblia, abracadabra, lê a parada, qualquer versículo lá e acha que você nunca vai entender a Bíblia desse jeito. Qualquer livro você lê do começo ao fim. Você não abre um livro no meio e começa a ler. Esse é o erro que nós cometemos com a Bíblia. Nós pegamos a Bíblia de qualquer lugar, começamos a ler, não entendemos nada e criamos coisa na nossa cabeça que acaba prejudicando a nossa vida e a vida dos outros ao nosso redor. Se Deus nos deu um livro, o certo é ler do início ao fim. Mesmo se você não começa a ler Gênesis, Apocalipse, você pode ler um livro inteiro. Se Deus nos deu livros, nós devemos ler o livro todo e assim compreender o porquê esse livro foi escrito, para quem ele foi escrito, qual é o contexto desse livro. Então entender o que Deus queria falar. Porque como a Bíblia é composta de diversos escritores diferentes, ela também tem uma variedade de ideias diferentes. Então quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos olhar para ela como uma variedade, mas ao mesmo tempo como uma unidade. Olhar para a variedade de livros diferentes, mas a unidade que eles trazem, como eles correspondem uns aos outros e ao momento histórico, e aonde eles se encaixam na visão geral de Deus, que é a redenção do homem. Porque mesmo que a Bíblia foi escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o grande editor dessa Bíblia. Mas o Espírito Santo, ele não tratava esses homens como meros processadores de texto. Ele era o grande autor, mas ao mesmo tempo os indivíduos eram livres para se comunicar da sua própria forma. Então nós vemos na Bíblia como Reis e Crônicas que tratam do mesmo momento, mas com uma visão diferente. Porque Reis foi escrito por um profeta e Crônicas por um sacerdote. O profeta olha para esse tempo com um olhar profético, e Crônicas, o sacerdote olha para um povo que precisava encontrar essa identidade de novo. Então é por isso que Crônicas, os primeiros 9 capítulos, fala só de uma linhagem genealógica, para que as pessoas entendessem de onde eles vieram, enquanto o profeta mostra todos os erros que os reis cometeram. Se nós continuarmos abrindo a Bíblia como um sim-salabim, nós nunca vamos entender nada e essa palavra nunca vai fazer sentido para nós. Aquilo que nós ouvimos lá, tudo posso naquele que me fortalece, parece que eu posso pular do prédio naquele que me fortalece. Por quê? Porque a gente não conhece o contexto que Paulo estava falando isso. É tão importante que nós conhecemos para que foi escrito, para onde foi escrito, para quem foi escrito. A melhor forma de entender isso é lendo o livro inteiro. Então se você quer estudar a sua Bíblia, comece de Gênesis, termine em Apocalipse, meu irmão. Se você não consegue isso agora, leia um livro inteiro, leia os evangelhos inteiros, mas leia também o Antigo Testamento, entenda a história de Deus com o homem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Continue acompanhando nosso canal, deixe seu like e a gente se vê no Brasil!